eram seres mais ou menos imperfeitos. Então, eram seres mais ou menos. Na verdade, para a gente, não são seres perpetuamente malignos, né? Muitos são até ignorantes, outros ainda são mais maliciosos, mas isso não quer dizer que eles vão ficar perpetuamente nessa situação. Então, ele não adotou a palavra possessão. Então, para nós é obsessão simples, fascinação e a subjugação, tá bom? Então, o nosso Herculano, que estudou muito esse capítulo 23, com certeza, ele colocou algo muito importante. Quando a gente pensa na obsessão, será que a gente, assim, de uma forma até meio alegórica, pensa assim, é aquele espírito que está incorporado na pessoa, né? Eu já vi uma vez um filme de terror, eu não posso assistir, mas eles me impressionam muito, mas não sei por que cargas d'água, aquele eu ainda peguei alguns lances de cenas, e a possessão, que era o nome que eles usavam no filme, era exatamente um espírito sentado no ombro do obsidiado. Então, veja, a gente tem assim, até uma impressão sobre a obsessão até errada, porque o nosso Herculano diz assim, que a obsessão se caracteriza pela ação de entidades espirituais, ou seja, pelos desencarnados, inferiores, sobre o psiquismo humano. Então, não há algo que a gente pense que nosso espírito sai e entra no espírito do obsessor. Né? Não há incorporação. O que há uma perturbação em várias nuances do psiquismo humano. E nós podemos dizer que até, isso pode ser até coletivo, como ela é no psiquismo, a gente pode ter até uma obsessão coletiva, né? Aquelas pessoas, aqueles grupos de seitas que cometem até suicídios coletivos, né? É claro que existe ali uma obsessão e ela é coletiva, né? Então, por quê? Porque isso age diretamente no nosso psiquismo e faz com que nós tenhamos mudanças no nosso comportamento. Essas mudanças, esse processo de uma motivação, como disse o nosso dicionário, irresistível, às vezes até irracional, compulsiva, né? Existe até doenças com esse nome, né? Transtorno obsessivo compulsivo, né? Você tem obsessão por alguma coisa, uma ideia, muitas vezes irracional, a respeito de uma pessoa, de uma situação, né? Então, esse processo psíquico altera de forma graduada, né? Desde a forma mais simples até a mais grave, o nosso comportamento. E nós podemos até perceber isso, né? Então, assim, é claro que todos nós aqui estamos já há bastante tempo na doutrina, mas aqueles que não estão, que possamos ter a ideia correta desse processo de obsessão. Então, vamos pensar na obsessão simples. Vamos começar pelo o que é mais corriqueiro. Quando estamos num processo de obsessão, e todos nós já passamos por ele, nos seus vários graus, qual é a primeira sensação que nós temos? Eu estava outro dia falando com o Vitor, eu sei que eu não estou bem, e que existem ideias que estão na minha cabeça que não são minhas, é quando eu não consigo fazer uma prece. Vocês já sentiram isso? Eu começo a prece, aí eu não sei aonde eu estou, aí eu volto, começo de novo, e quando eu vejo, eu não consegui fazer a prece. Aí eu tenho que me reorganizar, aí eu faço uma outra prece. Peço a espiritualidade, conduzir aqueles companheiros para locais que eles possam ser atendidos, e aqui onde eles estão, eles não podem ficar. Feito isso, eu consigo fazer a prece. Então, perceba que essa obsessão simples, nós podemos senti-la, né? Às vezes numa irritação,
nessa falta de vontade ou de incoerência no momento da prece, nós que oramos, né? Uma irritação, às vezes palavreados chulos que não são seus, né? Momentos de irritação que você fala, poxa vida, não precisava ter agido daquele jeito. Então, há situações que você percebe que não é só você. E também sintomas físicos, às vezes uma dor de cabeça, um mal-estar, né? Isso é um fator obsessivo simples. Por quê? O espírito desencarnado muitas vezes nem sabe que está ali passando para nós aquela sensação, se sente aliviado. E passa para nós, porque nós nos sintonizamos na mesma faixa vibratória desse espírito, que pode ser ignorante, que pode ser mal intencionado, que pode ser pessoal, que pode ser pessoal, que eu digo de outras existências, de outras reencarnações, né? O nosso Herculano fala que é problemas reencarnatórios, eu adorei. Espíritos que geram um processo obsessivo por problemas reencarnatórios, pendências de outras, pendências afetivas ou, ou de desafetos, né, de outras existências. Por isso que o mestre disse, né, façam as pazes enquanto estiver no caminho com ele, não espere para depois, né, por causa desse processo que pode ocorrer pós o desencarne do seu ou do seu inimigo, ou do seu desafeto, ou mesmo séculos depois. Então, essa obsessão simples é essa permuta, essa troca de faixa vibratória psíquica com alguma entidade desencarnada. Gente, encarnada também. A gente já pensou nisso? Tenho certeza que muitos. Quando a gente pensa demais em uma pessoa, quando a gente está apaixonado, vocês já pensaram que a paixão também é um processo obsessivo? Ele é. Enquanto aquela paixão está na fase aguda, você só pensa na pessoa, é uma monoideia. Você só está com aquela ideia fixa, aquela ideia obsessiva. Pode ser de encarnado para encarnado. Ou mesmo um desafeto. Então, você brigou com alguém, está com raiva de alguém, e aí você só pensa naquela pessoa. É de encarnado para encarnado. Isso também é uma obsessão simples, né? De um espírito encarnado para um espírito encarnado. Também a obsessão simples, ela muitas vezes ela conduz as pessoas à casa espírita, né? Porque a pessoa não consegue se concentrar, está com aquelas ideias desarranjadas, né? Com aqueles pensamentos irracionais até, aquela compulsão, e isso conduz a pessoa muitas vezes a uma casa espírita ou qualquer outra religião que trabalhe com essa comunicabilidade com os espíritos. Mas, infelizmente, a obsessão pode se complicar. Infelizmente, a obsessão de simples, ela pode se tornar algo ainda, uma perturbação psíquica, um envolvimento psíquico ainda mais grave. E aí, o nosso Kardec fala eu vou pela lógica aqui do nosso Kardec, tá? Ele fala da fascinação. Lembramos da fascinação? Gente, eu classifiquei a fascinação como meio que uma esquizofrenia temporária. Porque a fascinação, o envolvimento do espírito, principalmente com médiums, com trabalhadores da casa, colocados aqui por Kardec, diferente de Herculano. Herculano colocou de uma maneira diferente. Eu vou falar das duas formas. O nosso Kardec colocou assim, que a fascinação, ela coloca um véu na visão do obsediado fascinado. Então, ele vai fazer coisas esdrúxulas, esquisitas, às vezes até ridículas, mas ele não percebe.
As outras pessoas percebem. Ele pode fazer comunicações, psicografias, né, com o nome de pessoas venerandas, mas obviamente, nitidamente não são, porque o conteúdo não diz isso. Mesmo em casa, no trabalho, ele vai fazer coisas esquisitíssimas que ele não percebe. Às vezes até se vestir de forma estranha, né? E as outras pessoas percebem e ele não. Ele tem como com a fascinação, esse espírito ou esses espíritos promovem, nesse agravamento da obsessão, uma intimidade psíquica a ponto de tirar o raciocínio lógico da pessoa. Ele perde o filtro de algumas atitudes. E também a capacidade de refletir sobre o seu próprio conteúdo. E aí o Kardec coloca que uma das principais características é se sentir perseguido. Então, aquela pessoa não gosta de mim. Aquela pessoa me critica porque ela tem inveja. Aquela pessoa quer atrapalhar o meu desenvolvimento mediúnico. Então, ele começa a ver defeitos nas críticas, foge dos críticos e fica agarrado àquela visão única dele, apartada da realidade, que é a característica da esquizofrenia, né? A doença psiquiátrica do esquizofrênico é que ele perde essa conexão com a realidade. Diferente, por exemplo, do neurótico, que somos todos, né? Todos nós somos neuróticos. O neurótico, ele tem aquelas manias, aquelas dificuldades, aquelas situações que o incomodam, mas ele não se aparta da realidade. Ele está sempre dentro de um processo ainda racional, um crivo de razão. Agora, o esquizofrênico e o fascinado, não. Ele perde esse filtro. E aí fazer coisas ridículas, passar por ridículo. Por exemplo, o Kardec deu o exemplo de uma pessoa assim já de idade, né, caracteristicamente bem mais velha que a pessoa, nem conhecia a pessoa, se ajoelhou e pediu ela em casamento em praça pública. E ele não tinha esse filtro, né, de que aquela pessoa, né, de que eles não tinham nenhuma intimidade, de que não havia namoro, de que ele pediu ela em casamento de joelhos. Então veja o ridículo que a pessoa passa, né, e muitas vezes e não percebe. E muitas vezes as pessoas falando, ele acha que está contra ele. Então, é grave. Então, da obsessão simples, passamos por um quadro que vai comprometer o teu comportamento, né? Pode te deixar em situações vexatórias, dentro de uma casa espírita ou fora. Então, eu queria colocar das duas maneiras, né? Porque Herculano colocou algo muito interessante nesse livrinho dele, Obsessão, Passe e Doutrinação, que mesmo as pessoas que não são espíritas ou que não são espiritualistas passam por essas situações, né? Só que com um agravante de que não vão tratá-las, né? Não vão saber dar o nome, né? A nomenclatura e o tratamento correto. Então, muitas vezes as pessoas passam períodos de obsessão no quadro da fascinação e elas ou mesmo na obsessão simples, e nem percebem. Ou passam, sofrem, vão no psiquiatra, vão no psicólogo, e às vezes não tem nada físico. Faz exames, não tem nada físico. Né? É espiritual. Então, não serve só para o espírita, só para o espiritualista, é para qualquer pessoa, né? Exceto os robôs, como dizia a dona Raquel. Bom, na obsessão simples e a fascinação, a gente vai para a subjugação. Aí a subjugação, adorei o que o Herculano falou. Na subjugação, o comprometimento é tanto que o obsediado perde totalmente a capacidade do seu livre-arbítrio, né? A sua vontade. Ele não consegue controlar as próprias funções motoras. Então, ele vai fazer coisas que ele não quer fazer, mas é impulsionado por
por essa perturbação psíquica grave a fazer. E aí é muito grave, né? Então, muitas vezes, você, no que a gente antigamente chamava de possessão, e para o espírita, subjugação, em uma subjugação, a gente pode matar, ferir, né? E muitas vezes, dependendo do médium ou do obsidiado, que também não deixa de ser um médium, ele não quer fazer, mas ele está sendo impulsionado a fazer. Ele ainda tem aquele crivo de que não quero fazer isso, mas ele faz, né? Porque já há um comprometimento psíquico tanto Amiga, que você pode até cair demais, tropeçar, escorregar, né? Você está num processo de tão subjugado que eles querem o principal objetivo deles é nos humilhar, é nos é, colocar para baixo mesmo. Então, eles nos levam a tropeçar, a cair, a, e até esses outros atos aí que você falou também. eu ia colocar isso. Às vezes, hoje em dia, a gente tem muito as crianças, esses jovens que se cortam, né? E o meu filho passou por esse processo até ele contar, e ele caracterizou dessa forma. Ele falou: mãe, eu não sei por que eu fazia isso, mas eu fazia, né? Então, quer dizer, a pessoa já perdeu o controle da sua vontade e o controle até do seu quadro motor, o que a gente chama na fisioterapia, controle motor. Ele não tem mais o próprio controle motor, porque essa ação, esse transtorno obsessivo é tanto nesse campo psíquico que o obsessor, muitas vezes um obsessor ardiloso, experiente, inteligente, né? Já pensou se fosse para o bem, hein? Ele promove esse tipo de atitude. E aí faz o que a Lívia falou, né? A pessoa entra no ridículo. Aí, e essas crianças, esses jovens, o que eles fazem? Tá calorão, eles estão com roupa, né? De manga comprida. Uma das que eu percebi do Felipe era isso, né? Nós fomos no médico e ele não queria tirar a blusa. Então, é, são situações vexatórias, graves, e que torna o obsidiado ainda muito mais vulnerável. Então, vejam que são situações que existem, o Kardec, não, foi o Herculano que colocou, desde que o homem é homem. Então, desde as primeiras encarnações da espécie humana num planeta primitivo, como já foi o nosso, as obsessões começaram. Então, desencarna, eles ficavam, nessas primeiras encarnações, é claro que eles ficavam menos no plano espiritual. Desencarnava e reencarnava logo. Mas enquanto ficavam, poderiam estar, então, subjugando, fascinando, ou mesmo obsessões simples nos que estavam encarnados. Então, a obsessão, a mediunidade, essa, né, essa troca entre os dois mundos espirituais existe desde as primeiras encarnações a partir de um planeta primitivo. Então, a gente está lidando com isso desde o nosso processo evolutivo inicial, no caso do nosso planeta. Então, isso é muito antigo. Mas é muito bom saber. É isso que o Herculano fala. A grande diferença de um espírita, de um espiritualista, é ter consciência disso. E o espírita tem algo, uma chavinha que ele gira ainda mais esclarecedora. Nós estamos lidando com espíritos como nós. Quem não diz que nós já não fomos grandes e ardilosos obsessores, né? Então, isso é temporário, né? O obsessor, ele é um espírito em estado inferior, de ódio, de rancor, de vingança, né? Causando uma subjugação grave, às vezes coletiva, às vezes de crianças, de jovens, mas é temporário.
Portanto, nós vamos lidar com esses processos obsessivos de maneira diferente de alguns espiritualistas. E quem já não assistiu filmes de terror, né? Ou quem já não. Mesmo no filme do Chico Xavier, tem uma parte do exorcismo de padre, né? Então, o exorcismo existe sempre. Só que o exorcismo, ele tem uma forma de tratar a obsessão, e no caso eles chamavam de possessão. Na verdade, só chamavam o padre quando era possessão, né, gente? Quando eles colocavam essa característica dentro do espiritualismo como possessão. Uma obsessão simples, uma fascinação, não. Uma característica da fascinação que a gente vê muito, que agora a gente pode observar, quando a gente sair assim do metrô, nas praças públicas, aquelas pessoas que ficam pregando em praça pública, e elas acham que estão falando para grandes multidões. Essa é uma fascinação, é a obsessão da fascinação, né? Deixando a pessoa passar pelo ridículo de estar falando para as pessoas que não estão ouvindo ela, né? E ela achando que está falando a verdade, que é um grande missionário, né? Então, o tratamento, tanto no espiritismo como no próprio espiritualismo, porque o catolicismo é espiritualista, porque eles acreditam na vida pós-morte. Céu, beatífico, inferno, purgatório, mas acreditam numa vida pós-morte, numa imortalidade de alma. Então, eles são espiritualistas. Então, o tratamento deles, o nosso Herculano fala também do judaísmo, eles trabalham de uma forma de exorcismo, de expulsão, né? E trabalham com o nome possessão. Então, chegam para eles essa característica da obsessão mais grave, né? A possessão, onde que para nós é a subjugação, e aí perde o controle da vontade e até do controle motor. Como a Lívia falou, cai, e como eu comentei, mata, né? Então, por que há essa diferença, né? Por que uns expulsam o que eles chamam de demônio e por que nós tratamos como desobsessão? Aí eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho. Vou falar da possessão, então, segundo o espiritualismo. Para eles, é um espírito mau, um demônio. Então, eles não caracterizam como um espírito eterno, criado por Deus, numa fase da ignorância, com ódio, né? A sabor da vingança, né? Ferido, ignorante, não querendo ajuda, só com aquela mona ideia de querer prejudicar quem a ele prejudicou. Então, eles tratam de uma maneira que tem que expulsar. E aí, o que eles fazem? Né? Joga água benta, bate no obsediado, e o obsediado apanha duas vezes, né? O obsediado está sofrendo porque não tem o controle motor e ainda apanha do exorcista para poder expulsar esse espírito. Então, eles fazem de uma forma, como disse o nosso Herculano, violenta. Sem compaixão do obsessor, né? E também acaba prejudicando o obsediado, que sofre, né? E aí sofre dobrado, porque aí o obsessor está com raiva, aí que ele subjuga, né? Aí que ele faz gato e sapato do obsediado, tá com mais raiva, porque está tratando ele como um bicho, e ele não é um bicho, ele é um ser humano, né? Essa é a característica de um exorcismo, que aí vai ter várias nuances, tá, gente? Com certeza deve ter um padre exorcista, um judaico exorcista, que seja mais humano, que tenha mais compaixão, e aí vai mudando essas nuances, mas eles tratam como um espírito demoníaco, né? Agora, qual é a característica da desobsessão no espiritismo? O bate-papo, né? Aquele bate-papo que nós já ouvimos, eu ouço há mais de 30 anos.
em O que, amor. exato, é o amor, a compaixão. E aí eu gosto muito quando os doutrinadores ou dialogadores falam que a gente está preocupado com você, com o espírito. Não, vocês querem ajudar ela? Vocês querem ajudar ele? Não, 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 não. A gente quer ajudar você, né? E aí é isso que a Nanda falou. Aí é um choque de amor. Aí você fala pro indivíduo ali, né? A gente está preocupado com você. Você já se olhou? Você já se viu? Olha o que todo esse ódio te trouxe, né? E aí o obsessor, os obsessores se enxergam, né? É claro que a gente sabe que nenhum diálogo não vai passar, não vai amenizar o rancor, o ódio, aqueles sentimentos enraizados de séculos, às vezes, né? Mas vai dar aquela condição, aquele choque anímico para que ele desperte. Ou então até aquela pequena regressão onde ele enxerga uma outra existência e compreende que ele também já errou, né? De forma às vezes até pior. Eu já ouvi espírito falando assim, não, não quero ver mais, não quero ver mais. O que ele viu, o que ele fez, era muito pior do que o outro tinha feito para ele, né? Então, é essa a diferença. A desobsessão. O tratamento através da desobsessão, seja da obsessão simples, seja da fascinação, ou mesmo seja da subjugação, ela é feita com amor. Eu tenho boas lembranças assim do efeito de uma desobsessão em pessoas que chegaram lá na nossa casa, elas eram até a fisionomia delas eram louca, né? Hostis, agressivas, né? Subjugadas. Com o tratamento, se tornaram outras pessoas, se tornaram elas, né? Não o que o espírito queria que elas fossem. Então, o tratamento é eficaz. Mas há uma outra e a última questão que eu vou abordar. Existe a questão de que esses espíritos fazem esse processo de obsessão só porque eles querem? Ah, eles falam assim, bom, encontrei, vou obsediá-la. É assim? Na verdade, todo o processo de obsessão, Sintonia. exatamente, nós permitimos. Às vezes, a subjugação existe até, eu achei bem interessante a colocação, que há tanta culpa no obsidiado, que ele até acha que ele merece aquilo, né? Então, ele só pedir perdão, só pedir desculpa, e aquele obsessor pedindo né, contas, ele acha que ele tem mesmo que passar por aquilo. E permite, e se abre. Então, nós deixamos o vitrozinho aberto, a janela aberta, a porta escancarada. Nós permitimos, né? Então, por exemplo, quando a gente sente que o pensamento não é seu, que a irritação está demais, que que tem alguma coisa, como eu sempre digo para o Felipe, quando o Felipe não está bem, eu falo, filho, tem gato na tuba, vamos rezar? Então, por quê? Nós temos que agir com alguns recursos. A prece, o bom pensamento, a casa espírita, né? Beth, tem alguma coisa errada, né? E tratar. Na verdade, a gente tem que tratar, né? Começando por você, pela prece, pela sintonia e pela percepção, né? De que há alguma coisa errada. Muitas vezes, pode falar. Muitas vezes, Adriane, a perseverança que eu falo sempre, porque você vai lá na casa, está com um processo difícil, complicado, mas você vai 2, 3 vezes já, né? Às vezes sente até Você sente aquela melhorazinha, você larga tudo. E a perseverança vai te dando essa força interior, vai construindo dia a dia
essa força, essa motriz que a gente chama, né? E a gente vai conseguindo fazer esse retorno a nós mesmos. A gente faz a oração, a gente pede, a gente trabalha, vai trabalhar, porque também joga isso para fora, né? Então, eu Ou às acho que a vezes até leva o espírito para perseverança si, né? é, Porque às vezes eu percebo assim, outro dia eu estava percebendo que eu não estava conseguindo ler, gente. E eu falei, meu Deus, gente, por favor, vamos ler todo mundo junto. Aí eu comecei a ler alto. Falei, vamos ler alto, todo mundo ouve, todo mundo se sintoniza na mesma coisa. Gente, comecei a ler alto, né? Deu o horarinho para ir para o centro, que foi, era uma quarta, eu não tinha paciente, eu falei, vamos todo mundo para o centro. Então, é isso, né? E ser persistente na prece, por exemplo, meus filhos não vão mais, né? Rezar por eles, não tem jeito. Meu sobrinho, eu falei, gente, eu rezo mesmo, peço por ele, porque é um recurso que a gente tem, né? E a percepção, gerar essa percepção, não ter medo de dizer, gente, tem gato na tuba, né? Às vezes a gente fala assim, não, não é, sou eu mesmo. Não, gente, às vezes não é você. Então, aquela obsessão simples deve ser tratada, né? Para que ela não vá se agravando. Se a gente for deixando, vai passar para as outras fases. E às vezes eles já vão direto para as outras fases. Não é que passa pela obsessão simples e aí que vai para as outras. Não, às vezes vai direto para a subjugação. Aí depende, né? Como disse a Marlene, da sintonia e também desse espírito ardiloso que está no envolvimento obsessivo. Mas principalmente depende de nós permitirmos e fazermos aquele pequeno diagnóstico e usar os nossos recursos. A prece, como disse a Lívia, a persistência, né? E a certeza de que não é só você, né? Porque aí está aí, o mundo material e espiritual, né? Se trocando e permutando todas as vibrações possíveis, né? As boas e as que não são tão boas. Eu acho que era isso, Li. e só mais uma coisinha, amiga. É porque nós estamos também num planeta ainda muito de expiações e provas, um planeta ainda que o mal, né, que a ignorância ainda predomina. Por isso que nós acabamos caindo nessa sintonia. E eu tenho fé que nós melhoraremos, que passaremos a planetas melhores, e nós vamos sentindo essa influenciação, não do mal, mas do bom também. Porque os bons estão aí também tentando nos orientar, nos falar, nos acalmar, e muitas vezes a gente também não dá a vazão para eles, Não né? dá trela para os bons, né? E a gente, através da prece, através das condições que a gente coloca, a gente vai se sentindo mais ligados a esses bons. Oi, Joyce, boa noite, pode falar. Deixa eu tirar a mãozinha primeiro, antes que eu esqueça. Tudo bem, Adri? Tudo bem, Tudo Lívia? bem. Meninos e meninas, tudo bem? Marlene, a cara da Marlene. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é só o subjugador espírito, tá? Hoje nós temos subjugadores que são vivos. Isso é o mais importante. Então, muitas vezes, a gente vê casais, a gente vê a mulher ou subjuga o homem, ou o homem é subjugar a mulher, crianças que subjugam aos pais, né? E são pessoas que elas nos sugam o máximo possível. Então, esses que nos sugam em vida são os sugadores depois espirituais, tá? Então, muitas vezes, o que a gente vê, que eu já vi em trabalhos, a gente vê nos trabalhos todos que a gente participou, que muitas vezes quem é o obsessor é até um familiar que passou pela vida, saiu como espírito e está ali
subjugando. A Lívia falou os bons, né? Tem muito espírito que fica perto da família para tentar aclarar ou para tentar proteger essa família e acaba atrapalhando, né, Lívia? Assim como tem espíritos que já foram mais do lado mal, vamos dizer assim, bem, bem tranquilo. E o que acontece? Eles voltam para se vingar daqueles que estão dentro dessa casca, né? Dessa carne que nós estamos. Porque isso nos deixa subjugado. O fator material, essa carne que nos envolve. Porque se estivéssemos fora da carne, muito provavelmente não seríamos obsediados. Então, infelizmente, estamos ainda tão fora do progresso que deveríamos estar, que chegamos a nos deixar ser obsediados. Uma situação que aconteceu com a gente, a mulher amava tanto o marido, que quando ele faleceu, ela chamava todos os dias esse marido para ficar do lado dela, para protegê-la. E ele estava ali. Então, ele era um espírito que não era obsessor. Ele tentava ajudar essa mulher, mas ele acabava atrapalhando. Então, essas coisas têm que ser realmente revistas. A gente tem que olhar todos os dias isso, né? Mas, e não se deixar subjugar, né? Então, orar e vigiar, primeira lei, né? Primeira situação. Beijos, falei bastante. Não se deixar subjugar e não subjugar ninguém. Também é Ela importante. ela que obsediava o espírito desencarnado. Era a própria mulher que prendia ele ali. Concordo, dona Neuza, ela que prendia Né? ele ali. Sim. Mas eu acho que a maior falta de todos é o estudo, é entender como que a mediunidade se processa, qual a necessidade que a gente tem de modificação, né? Porque aí nós vamos abrindo o campo. A gente já viu barbaridades, casas espíritas que mandavam os espíritos embora e diziam que eles ficavam pendurados em arames, em fios dentro da casa. Pelo amor de Deus, né? Como é que um diretor, um doutrinador vai agir dessa maneira? Né? Outros que mandam embora, você vai ser levado para aquele mundo inferior, você não sei... Não é isso que eu falei, a primeira palavra para a Adriane, amor, amor. A pessoa que está dialogando, se ela não tem amor, ela não transmite, o espírito percebe, né? O espírito, por mais inferior que seja, ele percebe o sentimento que você está pondo na conversa, na doutrinação com ele. Se ele sente falsidade, mais ainda ele vai ficar revoltado. Então, o principal é o entendimento, é o estudo. É isso aí. Bom, é um tema como aquele do sábado que falei da ansiedade, são temas que a gente precisava falar sempre, né? Porque surgem muitas dúvidas, porque surgem muitas questões, compaixão, Joyce. E aí a gente vai excedendo do nosso tempo, mas é isso, gente, é se manter firme, é se manter confiante, é ter autoestima, é acreditar em você, que você é capaz de melhorar, que você é capaz de aprender, que você é capaz de crescer, né? São questões, assim, que a Joyce vê com os pacientes dela e eu vejo com as crianças. Não vou aqui falar disso porque não compete, mas
precisa se criar seres humanos com autoestima, capazes de compreender que eles podem, que eles são capazes de crescer, de atuar, de mudar o mundo e de fazer coisas muito boas por si, pela sua família e pela humanidade. Falta, nessas gerações agora, estão faltando isso, criarmos seres humanos capazes de compreender que são capazes. Bom, gente, deixa eu parar a gravação aqui. Chegou o momento